Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. É com enorme prazer que todas as semanas eu procuro dirigir uma palavra a todos vocês, empregados ou em processo de recolocação, a fim de orientá-los sobre uma questão da vida e da carreira profissional. Hoje eu quero tratar sobre a questão salarial. Qual o seu valor no mercado? Que salário você deve receber pelo trabalho que empreende na sua empresa? E se você está em transição de carreira, fazendo a sua travessia no deserto, qual o salário você deve pedir? O que ganhava no seu empregador anterior? 10, 20, 30% a mais do que você ganhava? Que salário? Qual é a referência que você tem para poder indagar sobre uma questão tão importante e negociar também um salário que satisfaça as suas expectativas de carreira e de vida? Pois bem, eu comumente oriento os meus profissionais, aqueles que passam pelo meu escritório em processo de transição de carreira, que eles devem seguir uma determinada linha de pensamento, de raciocínio, quando eles vão negociar o salário, principalmente aqueles que estão em processo de transição. A primeira coisa que você deve fazer, naturalmente, é se informar sobre o que o mercado está pagando para um profissional com a sua experiência, em sua carreira, em sua posição funcional, entre outras questões. Isto é muito fácil de você obter. É só você consultar amigos que estejam em posição semelhante. Ou então, consulte um gerente de recursos humanos que seja seu amigo. Ou consulte uma pesquisa produzida por inúmeras organizações que estão no mercado de trabalho, isto é, as fontes quase que são ilimitadas, mas você precisa procurá-las a fim de se manter bem informado. Isso é uma questão básica, fundamental. Uma segunda questão é sentar-se à mesa com a sua família e determinar quais são os seus gastos. Quanto custa para manter a sua casa, para manter os seus filhos numa escola particular, para pagar o seu condomínio, para pagar o seu imposto predial, para pagar o seu seguro de vida, para pagar, afinal, todas aquelas despesas que você tem no mês. Elas podem ser fixas, elas podem ser variáveis e elas podem também ser aquelas que mais consomem a sua grana, que são as despesas invisíveis. Você tem de fazer uma planilha em Excel de tudo aquilo que você gasta, de tal maneira que você diga: eu preciso de X para viver no mínimo, mas eu gostaria de ter isto aqui no máximo. E a partir daí você começa a negociação com a sua empresa. Você sabe, se você está no mercado, que hoje muitas empresas estão aproveitando o momento da pandemia, o momento da escassez de recursos, de uma economia paralisada, para reduzir os salários em 20%, 30%. Algumas vezes elas chegam ao ponto de oferecer ao candidato a metade do salário que ele ganhava. Recentemente eu estava assessorando uma executiva de uma grande empresa química. E ela foi convidada para fazer uma entrevista numa grande empresa no interior de São Paulo. Ela tinha um salário X, vamos dizer R$18.500, que era basicamente isso. Ela foi chamada pela primeira entrevista, foi para uma segunda, e na segunda eles ofereceram a posição para ela e ofereceram também o salário. O salário que lhe ofereceram, R$8.500. 8.500. Imagina você ter um salário de 18 e cair para um patamar de 8.000. Não dava nem para pagar a gasolina que ela iria gastar de onde ela mora,
em Santo André para a outra cidade onde ela deveria trabalhar, afora pedágio, afora o desgaste do automóvel, isso e aquilo e aquilo outro. Então vejam que há empresas que se aproveitam da situação de mercado para achatar os salários lá para baixo. Para isso, para que você não seja tentado a aceitar essas ofertas indecentes, é importante que você tenha uma boa poupança, que você tenha uma boa reserva financeira. Caso contrário, você vai ter de aceitar aquele salário aviltante que, na verdade, de certa maneira, degrada o seu valor no mercado de trabalho. Portanto, é muito importante que você faça, como já frisei, um levantamento de suas necessidades e que você não aceite qualquer oferta ou a primeira oferta que aparece. Eu tenho visto que muitos candidatos querem aceitar a primeira oferta que aparece. Isso é um erro gravíssimo, porque você vai descobrir que tão logo você entre na empresa, você vai começar a receber outros convites. Portanto, evite esta questão e, de preferência, economize, economize, economize. Lembre sempre daquela célebre frase que repito aqui quase que semanalmente: cuide de seus centavos e os milhões cuidarão deles próprios. Vou lembrar para você mais uma vez: cuide de seus centavos e os milhões cuidarão deles próprios. Uma outra frase célebre de Benjamin Franklin, quando ele dizia que o homem honesto é aquele que sabe que não pode consumir mais do que ele produziu. Muito bom. Um terceiro ponto importante nesta equação: examine atentamente a oferta que a empresa está lhe oferecendo, principalmente os benefícios. A empresa tem um plano de pensão? A empresa tem um bom plano de saúde? A empresa lhe oferece um carro, um automóvel com todas as despesas pagas? Ela oferece um plano de saúde decente? Ela oferece bônus? Todas essas questões devem ser postas numa folha de papel quando você vai negociar. E mais, você precisa ter uma segunda folha com tudo aquilo que você tinha na organização anterior, de tal maneira que você faça uma comparação racional entre o que você tinha e aquilo que está sendo lhe oferecido. Fazendo esta comparação, você fatalmente terá condições melhores para avaliar a oferta recebida e tomar também uma decisão racional. Em quinto lugar, procure negociar o melhor pacote de remuneração possível. Eu tenho visto aqui no meu escritório que muitos executivos têm aumento até de 40% em seus ganhos por ocasião da recolocação, mesmo nos dias atuais. Mas por quê? Primeiro, eles sabem se vender bem. Eles sabem vender o seu próprio peixe. Eles sabem o valor que eles têm no mercado de trabalho. E eles, naturalmente, prezam por isso. Consequentemente, ganham bons salários. E, por último, eu digo para você: cuidado, vou repetir, cuidado para você não cometer um erro na hora da sua recolocação. Muitas empresas têm a aparência de uma catedral, mas quando você entra nela, internamente a aparência é de choupana. Portanto, não se impressione com o nome da empresa, se impressione com as políticas que ela pratica verdadeiramente, principalmente as políticas de recursos humanos. E se você errar nesta avaliação, você pagará um sério preço pela sua nova recolocação.
Negociar salário é muito importante. Agora, lembre-se que para você escolher bem uma nova empresa, você precisa atentar para as seguintes questões, já aqui anunciadas várias vezes por mim. Primeira questão: qual é o nível da oportunidade do desafio que eu estou tendo? 2. Quais são as oportunidades que eu terei para adquirir novos conhecimentos? 3. Quais são as chances que terei de empreender uma carreira bem-sucedida nesta organização, isto é, subir na escada corporativa? E por último, então, a remuneração. E a remuneração deve ser bem avaliado, bem discutido, de tal maneira que você não venha cometer um erro. Com essa orientação, eu espero que esteja lhe ajudando a tomar uma decisão serena, sábia, tranquila e justa sobre o seu pacote de remuneração. E agora, eu quero chamar a sua atenção para livros que publiquei recentemente, que podem ser de seu interesse de leitura. O primeiro, As Vulnerabilidades de um Profissional. Um livro dirigido àqueles profissionais que, mesmo tendo uma carreira estável, eles apresentam determinadas vulnerabilidades que comprometem o seu futuro. O segundo livro, um livro para a juventude, Jovens Promissores Hoje, Profissionais de Sucesso Amanhã. Todo jovem numa faixa etária de 16 a 27 anos precisa ler este livro para que ele construa a sua carreira sobre a rocha e não sobre areia movediça. E um terceiro, Cartas de um Coach Executivo ao seu filho. Se você quer dar um belo presente para o seu filho, eu sugiro que você adquira este livro, mas também leia-o antes de presentear este trabalho ao seu filho. Tenho certeza que tanto você como seu filho se beneficiarão deste trabalho. E o último livro que eu gostaria de sugerir para você, se você está em fase de transição de carreira: Guia de Sobrevivência Corporativa. Volte ao mercado de trabalho pela porta da frente. Eu tenho 40 anos de experiência assessorando executivos, presidentes, vice-presidentes, diretores, gerentes, coordenadores e com sucesso absoluto. Somente nesta semana nós recolocamos 2 executivos. Um com 56 anos e um outro com 48 anos de idade. Todos com sucesso absoluto, todos em posições que almejavam, todos com salários superiores ao que recebiam. Portanto, leia este livro, Guia de Sobrevivência Corporativa. E se você desejar empreender um trabalho de recolocação, eu sugiro que você procure a nossa empresa, a Gutenberg Consultores. E nós temos todos os instrumentos para ajudá-lo a fazer uma travessia com sucesso absoluto. Se você necessita de um coach executivo, procure a Gutenberg Consultores. Se você precisa assistência de um planejamento de carreira, consulte a Gutenberg. E nós estamos preparados para ajudá-lo, para orientá-lo e transformar a sua carreira em pouco tempo. Eu agora quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua atenção. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!